Olá, tijolo baiano não é mais barato e nem o mais adequado ao Brasil. Recentemente eu fiz um vídeo chamado Por que tijolo furado baiano não existe fora do Brasil? E com exceção dos comentários que existem em menor escala em países próximos, os principais comentários que eu tive foi: ah, mas eu já orcei e todas as outras opções são muito caras, ou apesar de ruim é o ideal para ser um país pobre, ou é o ideal para reduzir peso, ou é um problema, mas todas as questões são muito mais problemáticas, ou ainda que é melhor porque dá para derrubar a parede depois, ou que a mão de obra você pode usar tijolo baiano. Nada disso que foi falado faz sentido, ok? Fiz esse vídeo justamente para responder isso, tá? Tirando, claro, a questão de, ah, mas existe, eu moro aqui 10 quilômetros do Brasil, 20 quilômetros do Brasil, num país próximo, Paraguai, Uruguai, coisa do tipo, e tem também, sim, né? No vídeo, inclusive, eu falo isso, né? Que não é que existe uma barreira mágica na fronteira que impede construir tijolo baiano fora dela, é que é muito menos utilizado, ok? Você vai ver em pequenos usos, igual eu falei no vídeo lá original, na América Latina como um todo, fora do Brasil, e um pouquinho na Península Ibérica, mas fora disso é extremamente raro e quando utilizado é bem diferente, é bloco e tudo mais, igual eu já falando naquele vídeo. Mas vamos lá para as questões realmente importantes para a gente, que é essas outras aqui de eficiência do tijolo. E a primeira questão é custo. O pessoal fala que outras opções são muito caras. O que não é verdade. Se você fizer um cálculo real completo, você vai ver que é mais barato. O problema é que é feita uma conta errada. Quero demonstrar a conta errada aqui. Então, claro, vou demonstrar valores, isso vai variar por cidade. Eu não consigo garantir que em Cupuaçu, no Mato Grosso, vai ser o mesmo preço que São Paulo capital, mas a questão é, a comparação errada é uma similar a essa. Você pega o preço do tijolo baiano, demonstrei alguns tipos, tem vários tipos de tijolo baiano, tem 6 furos, 8 furos, 9 furos, 12 furos, até 16 furos, então vai depender de cada caso, mas quero demonstrar um exemplo. Você cota tijolo baiano de cutelo e você gasta lá 5 mil para construir uma casa de 100 metros quadrados. Cota um tijolo baiano mais largo e gasta 1.400, digamos 7 mil para construir a casa, 1.400 um milhar em média, vai variar por região, 7 mil para construir uma casa. Cota de tijolo ecológico que custa 19 mil reais para construir uma casa. Tá? Cota bloco vai ser 10, 11, 12, bloco solar 15 mil. E aí você faz a conta e fala, nossa, tijolo baiano é 2 a 4 vezes mais barato. O tijolo ecológico é 4 vezes mais caro, o bloco solar é 3 vezes mais caro. Mesmo bloco de concreto, bloco cerâmico, que dizem ser barato para ser vandaria estrutural, é 2 vezes mais caro. E essa comparação, inclusive, teve um inscrito que me enviou no WhatsApp e ela está totalmente errada. Ok? Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque ignora custo de formas, armadura, qualidade termoacústica, mão de obra e total da obra. Ok? Não é 3 vezes mais cara, 4 vezes mais cara, não é. Na melhor das hipóteses, se tudo que eu vou mostrar no próximo slide não fosse real, que daí quando você vê a prova que não é mais caro, mas mesmo que for que só esse valor aqui importasse, não mudasse nada, ainda assim eu estaria falando no máximo 10, 14 mil reais de diferença em uma construção que vai custar 200 a 400 mil, em uma casa que vai ser vendida por 500 mil, uma diferença de 14 em 500 mil. Ok? Essa é a comparação lógica, mas vamos lá. Ao adicionar tudo, a gente muda totalmente. Por exemplo, eu posso preocupar com termoacústica. Aqui não tem nenhuma opção que eu estou mostrando aqui que vai ter uma nota 10, porque eu estou buscando opções econômicas no mercado como um todo, na termoacústica, tá? Isso é uma base, claro, subjetivo à questão termoacústica, mas isso é uma base geral, ok? Ah, mas o tijolo furado, ele tem uma capacidade de vedação. Sim, só que todas as opções têm furos, ok? A questão é como elas são planejadas e, além disso, só o furo em uma parede fina não é suficiente. Ok? Pessoal, muitas vezes comentaram, ele garante uma boa termoacústica. Eu nunca estou numa casa no Brasil, você acredita que ele garante uma boa termoacústica. Mas a questão é, o tijolo baiano, ainda mais parede fina, não vai garantir uma qualidade termoacústica nem perto de outras opções. Tá? A térmica, você vai dizer que os furos podem ajudar, mas ainda assim todas as outras opções têm furos. Tá? Então, a gente tem que contar a termoacústica, a gente tem que contar o custo do bloco, a gente tem que contar o desperdício, que no tijolo baiano acaba sendo bem maior, porque é mais fácil de quebrar e é mais difícil reaproveitar ele. A gente tem que contar o total de argamassa para executar a obra. Okay? E de quando eu conto a argamassa, o tijolo ecológico ganha de lavada porque ele não precisa ser rebocado.
Tá? Ele tem impermeabilização como todo, mas não tem reboco. Então isso é uma redução considerável. Ok? A gente tem que contar o concreto, que se você fingir concreto armado, assim você vai gastar a torta direito. Uma casa terra não faz sentido você construir em concreto armado. Mas se executar o alvenaria cintada, ainda assim é mais caro, vai gastar mais concreto, vai gastar mais aço que outras opções de alvenaria modular. A gente tem que pensar nas formas, que é um custo significativo que blocos, tijolo ecológico, bloco cerâmico todo não gastam, ou gastam a mínima coisa, quem sabe no perímetro da laje, eles falam por causa do tijolo baiano porque ele é baixinho, tá? Mas tirando isso não gasta nada. E tanto que você vê que uma das coisas que já está sendo feito muito em obras é, mesmo quando temos o tijolo baiano, ainda assim usa bloco canaleta, por quê? Porque é óbvio que o custo das formas é gigante, tá? Pelo menos ver contra ver usar bloco canaleta, muita obra antiga prefere ainda tem mais usar viga de mentirinha, que é executada em cima da alvenaria que não funciona como viga, mas, e daí são contra usar essas canaletas. Mas a questão é muito mais gasto de formas ainda assim. Você tem que pensar no total de tempo executivo e o tempo de tijolo baiano é muito maior. Por quê? Você diz, não, eu levanto bem rápido a parede. Só que o problema não é levantar a parede, porque qualquer sistema de levantar a parede é rápido, ok? Uma obra, mesmo uma obra que leva, sei lá, 6 meses, 8 meses para construir uma casa térrea, 2 semanas você levanta todas as paredes em qualquer sistema de alvenaria, se tiver gente suficiente. O problema é que não é só levantar a parede, você tem que levantar a parede, ok. Você tem que instalar tubulações elétrica, hidráulica, você tem que chapiscar essa parede, rebocar essa parede. Se essa parede é pensada como vedação, você tem que, se quiser fazer certo, né? Se quiser fazer certo, não quiser ter patologias depois, você deve ter construído todos os pilares e vigas antes, ok? Se você quiser, se você executar uma alvenaria cintada, o certo é projetar com uma alvenaria cintada, mas se você executar uma alvenaria cintada, você tem que fazer formas, amarrar ferragem, concretar e tudo tecnicamente isso é tempo da parede. Por que é tempo da parede? Porque outros tipos de parede não precisam. Okay? Quando você faz bloco de concreto ou bloco cerâmico ou tijolo ecológico, você não precisa gastar tempo fazendo caixaria. A alvenaria é a própria caixaria. Você não precisa gastar tempo armando ferragem. São ferros soltos, com espaçadores, mas ferros soltos. Ok? Tudo isso reduz drasticamente a mão de obra. E depois, instala tubulações e tudo mais, tem que rebocar, tem que chapiscar e rebocar a parede em ambos os lados. Tijolo ecológico não precisa. E bloco cerâmico, bloco concreto, e tem a questão que bloco cerâmico, bloco concreto vai precisar igual, mas ele não gasta tempo rasgando a parede para fazer tubulação. Você embute a tubulação já no bloco. Bloco celular é um reboco que pode ser mais fino e, além disso, é muito mais fácil fazer rasgos nele. Okay? Então, como um todo, esses outros sistemas economizam muito da mão de obra. Em parte porque são maiores, claro, né? Mas em parte é todo esse processo adicional, todas as outras coisas que têm que ser feitas além da alvenaria, porque não é só alvenaria. Quando você mete a alvenaria e esquece que todos os sistemas eliminam formas, eliminam aço no todo, fica bem complicado. Ok? E daí quando você vai ter um custo de diárias contabilizado como um todo, você vê que o total é que as opções mais caras são de alvenaria de tijolo baiano. Por quê? Porque as outras opções eliminam todo o restante. Eliminam desperdício, eliminam argamassa, eliminam concreto, eliminam aço, eliminam formas, eliminam diárias e acaba economizando tudo no global. Entendido? Aqui tem uma legenda geral do que é, tá? Mas é uma regra básica. Você pode refazer sua planilha como um todo, mas se você for calcular, calcule tudo isso que eu estou demonstrando. Não calcule só o custo do bloco, tá? Daí não faz o menor sentido. Calcule todo o restante. Você pode questionar, eu estou usando valores arredondados de propósito, tá? Mas você vai ver que na base vai ser próximo disso aqui. Entendido? E daí entra a questão, com a comparação completa, a gente percebe que a opção não é mais barata. Todos os outros são mais econômicas. Por quê? Justamente porque eu falei logo antes, né? Mas tijolo baiano exige formas, arma ferragens, reboco e não permite multitubulação. Se você quiser usar ele de vedação, aí sim que complica, porque daí com certeza você precisa armar ferragem. Porque se você não venderia cintada, pelo menos você pode eliminar armar ferragem. Ok? Uma alvenaria amarrada cintada. Tijolo ecológico elimina praticamente tudo. Tijolo cerâmico, bloco de concreto, eliminam tudo, exceto o reboco. E bloco solar pode eliminar se for mais espesso. Ele funciona igual ao bloco de concreto na questão de instalações como um todo.
Caso contrário, mesmo um bloco celular mais fino, ainda elimina a questão de reduz a questão de ferragem e pode reduzir o reboco. Ok? Bom, próxima questão que vai ser dito é que é o ideal para reduzir peso. Não, não é. Porque o peso final é o peso da alvenaria, mais pilares, mais vigas, mais reboco. Se você olha só a parede como uma coisa isolada e a estrutura como outra coisa, realmente parece. Só que você tem que lembrar que todos os outros sistemas podem ser embutidos, na verdade, até o tijolo baiano pode, mas a questão é, lembra de pensar o peso total da parede. Ok? O tijolo baiano, mesmo sendo leve, quando você coloca o reboco dos dois lados, ele dobra o peso. Se for uma parede fina, dobra o peso. Uma parede mais espessa não dobra, né? Porque aumenta o peso do tijolo, mas não aumenta o peso do reboco. Mas ainda assim aumenta o peso consideravelmente. Regra base aqui, reboco dos dois lados aumenta o peso em 80 kg por metro quadrado. Ok? Isso é o peso considerável total da obra. E entra a questão que o tijolo ecológico, por exemplo, por eliminar o reboco, ele já empata no peso com o tijolo baiano. E outras opções, tipo o bloco cerâmico claro um pouquinho mais pesado, mas ele alivia na fundação por ser uma carga distribuída, muito mais eficiente nisso. E, se a gente for pensar peso, o bloco celular é o ideal, porque ele é mais leve que o tijolo baiano. Tá? Um bloco celular de 10 pesa 60 kg por metro quadrado e você pode fazer bloco até de 7,5. Okay? Que é menos de 50 kg por metro quadrado. Se você realmente conferir como um todo, pode ser até mais leve. Mas a questão é que a gente tem que pensar no total da obra. O peso da alvenaria pode ser menor, mas o peso total da parede não é o peso só da alvenaria. Okay? Quando você pensa em tijolo baiano, você está pensando em mais concreto, você está pensando em mais argamassa e isso pesa também. Okay? As outras opções que eliminam argamassa e concreto eliminam peso também. Entendido? Bom, próxima questão é que há outras questões mais importantes, tipo construir sem projeto. Só que isso não pode ser desvinculado e isso não é uma questão que o Gilberto lançou só um vídeo sobre tijolo baiano nunca mais, tá? Eu acho que tem mais de 1000 vídeos no canal sobre e eu já abordei várias questões isso aqui de outras construções como um todo. E com certeza as construções legais são um problema, mas a maneira de solucionar esse problema não é xingando quem constrói esse projeto ou reclamar muito no Twitter. O que eu mais vejo é grupo de engenharia onde engenheiros gastam horas discutindo sobre isso e não soluciona. Tá? E entra a questão, 5 anos atrás, tinha grupo de engenharia onde engenheiro reclamava que construía sem projeto. 10 anos atrás, tinha grupo de engenharia que engenheiros reclamavam de construir sem projeto. E continuam construindo sem projeto, então só reclamar disso não vai adiantar. Ok? A maneira que soluciona é garantindo que quem contrata consegue qualidade e uma obra eficiente sem patologia ou custos elevados, que hoje em dia não acontece. Ok? Muitas vezes, quando hoje em dia um cliente tenta fazer o certo, o prêmio que ele tem por tentar fazer o certo é uma casa que vai apresentar mais patologias que uma casa feita pela experiência do pedreiro. Por quê? Porque a maioria das vezes, ainda mais em obra de pequeno porte, ainda mais em engenheiros começando como todo, mas o engenheiro antigo fazendo o mesmo erro, é projetar igual se fosse prédio alto de pilar e viga, mas executar uma alvenaria amarrada, uma alvenaria cintada. E dentro da questão, executado isso, não só vai ser um custo maior, vai ter uma qualidade termoacústica baixa e vai ter patologias porque é executado de uma maneira totalmente diferente do projetado e a obra não se comporta igual está no EBERIC. Okay? Então, o que acontece é que, ao invés de garantir qualidade quando eu contrato engenheiro, muitas vezes o cliente está pagando para ter uma dor de cabeça. Porque o pedreiro, que por mais que o pedreiro não tenha não é obrigação dele, mas mais o pedreiro não entenda de resistência de materiais, não entenda de dimensionamento estrutural, na prática ele sabe como executar uma alvenaria cintada, uma alvenaria amarrada para não aparecer patologias, porque ele está no dia a dia da obra. A bota dele é suja, a bota dele não é limpinha, não, ele não está usando um sapatênis limpinho, então ele sabe como funciona a obra, ok? Mas o cliente, quando contrata um engenheiro, um arquiteto, muitas vezes acaba tendo mais dor de cabeça tendo uma obra pior por causa disso, ok? Esse é o problema. Tá? E a maneira que a gente consegue entregar a qualidade para o cliente, na prática, quando ele começa a se importar com quem está pagando o nosso salário, é aproveitar esse outro tipo de alvenaria. Quando o cliente vai contratar um engenheiro e daí o engenheiro só faz o que fazia na década de 70, década de 80, que vantagem que ele tem exatamente em contratar um engenheiro? Quando ele só faz uma construção de qualquer jeito, só entrega o obrigatório para aprovar a prefeitura, nunca vai na obra, não só assina RT de execução, muitas vezes já vi isso acontecer, e só se limita a usar pilar e viga
e tijolo e não faz comparativo de custo, não analisa opções para obra, não conversa sistema acústica com ele, é isso que ele está contratando, baixa qualidade. Então, se você quer entregar alta qualidade, comece a se preocupar. Opções para o cliente, como otimizar a estrutura como um todo, ok? E dentro da questão, o ideal é ter mais opções, ter um leque de mais opções de alvenaria, vai te ajudar muito a entregar qualidade para o cliente, ok? Se o cliente tem a opção, construir com o pedreiro ou construir com o engenheiro, e os dois falam, vamos levantar pilar e viga e tijolo baiano, ou constrói, o pedreiro fala isso, mas o engenheiro fala, olha, constrói comigo, vamos fazer uma análise comparativa, ó, essa questão da capacidade térmica de cada tipo de alvenaria, essa capacidade acústica de cada tipo de alvenaria, esse tem DNBR, esse não tem DNBR, esse tipo de obra. Basicamente vai ser uma dor de cabeça gigante a longo prazo para você, por patologias como um todo, enquanto esse vai garantir uma qualidade muito maior, e esse vai ter esse custo já planilhado e calculado como um todo, de maneira precisa em números exatos, é outra história, é muito mais fácil de fechar com um engenheiro que conversa realmente com números absolutos, com busca em qualidade, não só é só lançar no EBL e aí de qualquer jeito, tá? E mesmo que você se limite, eu quero me limitar a tijolo, ok? Mesmo assim, ainda é essencial projetar considerando ele na resistência, ou pelo menos para evitar patologias nele. Por quê? Porque tijolo tem alta rigidez. Você não quer aproveitar a resistência? Ok. Eu quero ainda usar sua pilar e viga, ok. Ainda assim, você tem que pensar na rigidez dele, como que você vai garantir que ele não sofra patologias com a obra da maneira que ela é executada. Okay? Se existisse um livro sobre alvenaria integrada concreto já à venda no meu site, que aborda exatamente isso e como corrigir esses problemas, com certeza eu chamaria o autor para gravar esse vídeo. Como eu sou autor, estou gravando ele. Tá? Mas a questão é, eu abordo também isso aí lá no livro Alvenaria Integrada Concreto, como abordar isso. Então, sim, tem outras questões como custo desse projeto, mas você não vai resolver isso xingando no Twitter. Você vai resolver isso entregando qualidade. Ok? E entra a questão que quando os engenheiros reclamam que constroem esse projeto, não é isso que eles estão reclamando. Sabe o que eles estão reclamando? Que eles não são contratados. Essa é a reclamação real. Tá? Por quê? Porque eu não vejo os engenheiros que trabalham comigo que não conseguem atender as demandas do projeto reclamando que gente constrói esse projeto. Okay? Eu não vejo essas reclamações. Eu não saio reclamando isso. Por quê? Porque eu não tenho dificuldade de conseguir cliente. Okay? Quem tem dificuldade de conseguir cliente acha que a dificuldade dele de conseguir cliente é porque ninguém quer construir com um projeto, não é real, né? Até porque muito mais importante o projeto é a execução, né? Vai ganhar muito mais execução do que com um projeto apenas, mas a questão é uma reclamação de outra coisa na prática, tá? Mas vamos lá. Próxima frase foi, tijolo baiano é melhor, pois aí eu posso derrubar a parede depois. E isso não faz o menor sentido, pois nada impede você fazer outros tipos de parede como vedação. Se você quiser construir uma obra de pilar e viga e fechar o buraco da alvenaria com bloco de concreto, o que proíbe? Nada. O que proíbe fechar o buraco com tijolo ecológico? Nada. Ok? Não tem nada que proíbe você usar outro sistema de alvenaria para vedação. Exceto que ignorar a resistência da parede aumenta o custo da obra. É dinheiro jogado fora nesses casos. Okay? Essa é a questão. Na verdade, em todos os casos é, só que aqui fica muito óbvio. Okay? A questão é, não tem nada que impede você fazer pilar e viga e fechar o buraco com alvenaria. Qualquer tipo de alvenaria. Ok? E a questão é, não é feito isso. Geralmente por quê? Porque quando você coloca o bloco ali, você percebe que ele tem uma alta resistência, fica óbvio que você está queimando dinheiro teimando em pilar e viga. Ok? Essa é a questão. Quando você coloca uma alvenaria que o custo dela é o mesmo ou menor que teimar em alvenaria e vedação, e você vê que essa alvenaria pode tirar o pilar, pode tirar a viga, que você está gastando tempo executando pilar e viga de trouxa, fica óbvio que é um custo adicional, ok? Agora a próxima questão. O mundo inteiro constrói com parede estrutural. Você acha realmente que o Brasil é o único país que se reforma com demolição de parede? Porque as pessoas falam, não, mas eu vou usar tijolo baiano, pilar e viga, porque aí eu posso demolir. Mas você acha que eles não demolem paredes em reforma nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia? Com certeza eles demolem igual. Como? Porque não é impossível.
remover uma parede estrutural, seja abrir parcialmente ela ou remover totalmente uma parede de uma obra, mesmo a parede estrutural. Não é impossível. Inclusive, eu fiz vários projetos justamente disso. A única coisa que não é possível é demolir sem projeto de reforço. Igual demolir uma parede com pilar. Ok? Porque as pessoas falam, mas se for vedação eu posso demolir depois. E se for demolir e aparecer o pilar? É a mesma questão. Tá? O crítico é o quê? Você vai demolir, eu quero demolir uma parede, beleza. Contrata um engenheiro que entende de estrutura na prática, né, que não é só apertador de EBERIC, tá? Conversa com ele e faz um projeto de reforço estrutural. Pronto. Executa o segundo projeto de reforço. Beleza, tranquilo, você pode tranquilamente demolir a parede. Tá? Só que daí você dizer, tá, mas daí no reforço eu vou ter que colocar 2 pilares ali, eu vou ter que colocar uma viga como um todo, que é um custo muito elevado. E aí você acha que 2 pilares e uma viga é muito caro, então você vai fazer 20 pilares e 30 vigas. Porque é isso que vai acontecer numa casa feita de pilar e viga. Você vai fazer 20 pilares tranquilamente, 30 vigas tranquilamente. Para economizar 3, você vai gastar 50 elementos. É isso que você está me falando? Porque é o que as pessoas me dizem. Né? Que seria muito caro, como estou fazendo um reforço estrutural. Quando tiver a chance de, quem sabe, remover uma parede, então é melhor já fazer 20 pilares e 30 vigas para economizar 1 ou 2 depois. Tá? Ou, outra questão é, vamos dizer, não, mas vai que saem demolindo a parede sem projeto. Mas eles estão fazendo projeto para construção inicial, então? Sim, não é mesmo. Tipo, o dono já não está fazendo projeto? Sim. Tá? E entra a questão que basta você entregar junto com o projeto um manual de utilização, dizendo que para reformas, reforços, qualquer modificação da obra vai precisar de engenheiro igual. Igual é obrigatório já no Brasil. Ok? Se a pessoa vai reformar sem um projeto, sem uma análise como toda, ela está violando totalmente a NBR. Violando totalmente a lei. Ok? Então a questão é uma crítica totalmente absurda, porque é permitido, já é obrigatório, né, já é obrigatório ter engenheiro em uma reforma, ok? A única questão é que vai precisar redimensionar e vai precisar entender de estruturas. Essa é a dor real que as pessoas têm nisso. E a próxima é que a mão de obra só sabe usar tijolo baiano. E a questão é, a mão de obra, sabe, eu vou falar que a mão de obra só sabe dimensionar o que o EBERIC deixa. Essa que é a realidade, tá? Ideia, o EBERIC só deixa usar pilar e viga, pois é. Mas a questão é, usar o tipo de alvenaria não requer treinamento pesado. A diferença se resume a como instalar argamassa e deixar tubulações pré-instaladas. Você pega um pedreiro que tem 5 anos de experiência levantando alvenaria de tijolo baiano, em um dia você ensina ele a sentar a alvenaria de blocos. Tranquilamente, ok? O que vai modificar? É peso das peças, tijolo você levanta com uma mão, bloco você levanta com duas. Como assentar argamassa, ok? Que na verdade para o bloco ainda vai ser praticamente igual, né? A questão é argamassa nas duas laterais, no preenchimento interno ali e nas duas faces, né? E na lateral do bloco, ok? E basicamente isso, tá? O que vai modificar no tijolo ecológico é a questão de como assentar argamassa, usar cola polimérica, coisa do tipo. Daí vai ser também questão de um dia você ensina um pedreiro a fazer isso. Ok? Não é algo extremamente complexo que vai levar anos para ensinar ou que é totalmente fora da realidade. Tá? Claro, você tem um pedreiro de 5 anos de experiência e você vai querer construir em metálica leve, ok, aí vai ser mais demorado. Você tem um pedreiro com 5 anos de experiência e você quer ensinar ele a usar um outro sistema totalmente diferente, beleza, aí é uma questão. Mas se você está usando alvenaria, o pedreiro que sabe levantar alvenaria de tijolo baiano, ensina ele por algumas horas, um dia, 2 dias no máximo, e ele vai aprender a usar e assentar qualquer outro tipo de alvenaria, ok? E por questão final, no Brasil os engenheiros são ensinados para projetar e executar igual era na década de 70 e 80, mesmo com todas as novas tecnologias e vantagens. Entender elas é essencial para obras de qualidade. Para aprofundar isso, recomendo meu curso Projetos na Prática, para engenheiros, onde eu ensino como conceber estruturas em todos os sistemas estruturais, demonstrando o projeto do início ao fim, com planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de todos os tipos de paredes que eu abordei aqui. Inclusive demonstrando matematicamente que o ganho teórico do tijolo baiano é uma farsa, não existe na prática. Ok? Já demonstrei aqui antes, mas no curso demonstro muito mais, faço comparativo, calculo os pilares, demonstro como um todo
planilha geral global, custo final efetivo de uma obra completa, né, comprando cada sistema. Tá? E a questão é, todos os meus livros e cursos estão no site, com o link na descrição do vídeo e na bio do Instagram, inclusive o livro Alvenaria Integrada Concreto. Beleza? Mas por enquanto é isso então.